Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, Fiat. Tema do dia 22. Volume 27, 314. Como os direitos da criação são justos e santos, exemplo do sol, e como quem vive na divina vontade é o verdadeiro sol. Estou sempre em minha amada herança do Fiat divino. Quanto mais dentro estou, mais sinto amá-la. Quanto mais caminho nela, tanto mais se descobre, mais se faz conhecer e me diz: vive sempre em tua preciosa herança, que com tanto amor te foi dado. Ela é a tua, ela é tua, será sempre tua, inseparável de ti. Jamais permitirei que minha pequena filha não sinta o batimento de minha luz, o respiro de meu ar balsâmico, a vida de minha divina vontade. Né? Que é o que compete a Deus, Ele tudo faz, né? E tudo fará. Né? Para que a criatura viva e permaneça sempre no seu divino querer, na sua vontade divina, pois que foi para o qual Deus nos criou, né? Mas enquanto minha pequena mente se perdia no querer divino, meu amável Jesus, saindo de dentro da mesma luz do Fiat divino, me disse, saindo da mesma luz, saindo da mesma luz do Fiat divino, me disse, minha filha, o Sol, porque possui a força da unidade de sua luz, dada a ele por seu Criador, ela não está sujeita a se dividir, nem sequer a perder uma pequena gota de luz. Assim, em virtude desta força única de luz que o Sol possui, não há nada que toque, que invista, a que não dê seus preciosos efeitos, pois que para o qual foi criado. Né? O Sol parece que se diverte com a Terra, dá seu beijo de luz a cada uma das criaturas, a cada planta, abraça a todos com o seu calor, parece que sopra e comunica as cores, a doçura, né, as plantas, os sabores, as frutas. E quanto mais generoso em dar seus efeitos. E por que isso? Porque quer manter os direitos de sua criação e não lhe perde nada do que Deus lhe doou. Né? Não perde nada do que Deus lhe doou. Oh, se o sol perdesse sua luz, iria terminar pouco a pouco em não ser mais sol. Os primeiros direitos do modo como todas as coisas foram criadas, compreendendo o homem, são sagrados, santos e justos. E com justiça todos se deveriam manter no primeiro ato como foram criados. Só o homem não soube manter a grande honra e como foi criado por Deus. Mas lhe custou demasiado caro, e por isso sobre ele choveram todos os males. Né? Se o sol não corresponde à sua identidade criada, deixaria de ser sol. Assim como a criatura humana, quantos hoje não vivem a condição de homens e mulheres demônios, né? Com atitudes demoníacas, diabólicas, perdeu totalmente a sua imagem e semelhança de Deus, e não vivendo nesta condição, se pôs ao contrário, né? A viver de uma maneira totalmente contrária. E até de certa forma se gaba disso. Se vê certas atitudes como um convite
um chamado de Deus, né? Como foi dito, né? Da mulher que é casada com uma outra e que, segundo ela, recebeu uma profecia de Deus, um chamado de Deus e equivocadamente, né? Abriu uma igreja, como se diz, né? Esqueci a palavra correta, mas uma igreja voltada para esse público, né? Em especial, de modo a acolher essas pessoas, de modo a chamá-las a Deus, né? Um Deus que existe apenas na cabeça dela, por assim dizer, né? E que pessoas tais como ela, né? Vão porque acaba adquirindo, né? Essa mentalidade, cegos guiando outros cegos, como vai dizer a palavra, né? Deturpando a palavra, fugindo daquilo que realmente é. Então, assim como a calamidade, a desgraça que seria o sol perder a sua identidade, né? Como diz aqui, deixaria de ser sol, assim se dá ao homem, né? Obstinado em sua vontade, né? A fazer, a praticar todo tipo de desordem. Né? Esta foi um exemplo, mas tantos quantos mais bem conhecemos. Então é o que está dizendo, né? Os primeiros direitos do modo como todas as coisas foram criadas, compreendendo homens que são sagrados, santos e justos, e com justiça todas se deveriam manter no primeiro ato, como foram criados, né? Não fazendo suas próprias vontades, mas seguindo o propósito chamado de Deus, assim como toda a criação. Porém, só o homem não soube manter a grande honra de como foi criado por Deus, mas lhe custou demasiado caro, e por isso sobre ele choveram todos os males. Agora, minha filha, quem vive em minha divina vontade possui os direitos de sua criação, né? Após todos esses tempos, todos esses 6.000 anos passados, decorridos, né? Onde o homem hoje, diante de tudo que viveu, né? Em sua própria carne, pode, ao se deparar com esses escritos, né? Do livro dos céus, essas verdades do Supremo Fiat, né? E querer retornar à ordem, e não mais querer viver da sua vontade, ao ponto de quantos males já colheu disso, né? Quantas desgraças contraiu sobre si por conta desse viver no seu próprio querer. Então hoje temos, né, a disposição na alma para abraçar e viver essas verdades, para retornarmos ao propósito a qual fomos criados. Mas ainda assim, quantos ainda se fazem resistentes? Muitos até que já tiveram um contato, uma experiência, um certo conhecimento dessas verdades. Mas a obstinação da vontade é tal que ela encontra muita resistência, né, da parte, de sua parte, para abraçar por completo essas verdades. Mas ao passo que persevera, né, que busca essa constância, essa continuidade, né, esse gole a gole da divina vontade, né, que nos é dado, né, irá ela indubitavelmente, né, vencer a sua humanidade e, e a divina vontade, né, a ascender nela, né, de modo a esta e viver suspensa com ela no seu divino querer, restabelecendo a ordem, o propósito a qual foi criada, e assim vivendo. Né? Como vai dizer, agora, minha filha, quem vive em minha divina vontade possui os direitos de sua criação. Os direitos de sua criação é a autoridade, a posse, o que é de Deus pertence a ela, assim como ela, o toda, pertence a Deus. Não existe mais uma vontade desordenada, um agir desordenado que compromete toda esta fusão. Não há mais. Né? Quem vive em minha divina vontade possui os direitos de sua criação
e por isso vive mais que Sol na unidade de seu Criador. Vive mais que Sol. Ela é a reprodutora dos efeitos da unidade divina. Nesta unidade recolhe tudo, abraça a todos, esquenta a todos, e com o sopro da unidade divina produz todos os efeitos da unidade divina. Nesta unidade recolhe tudo, abraça a todos, esquenta a todos, e com o sopro da unidade divina produz todos os efeitos que há no reino da graça, nos corações das criaturas. Mas quanto mais que Sol se diverte ao tocar tudo, com seus toques da santidade, virtude, amor, doçura divina, gostaria de encerrar a todos na unidade de seu Criador, mas enquanto quer dar tudo, ciumenta-se conserva os direitos de sua criação, isto é, a vontade de seu Criador, como seu primeiro ato e princípio de sua criação, e diz a todos: eu não posso descer de dentro do Fiat divino, nem quero perder nem sequer uma gota dele. Perderia meus direitos, o que não quero fazer, mas sim subam todos, e uma será a vontade de todos. Assim faremos vida comum, mas até que estejais no baixo da vontade humana, como o sol vos darei os efeitos da vontade divina, mas sua vida será sempre minha, implorando e esperando por todos, na vontade de nosso Criador. Chamá-los a subir. Chamá-los a subir, eu não tenho que ir no mundo, me vestir do mundo, me revestir das coisas do mundo para trazer. De certa forma é o que a igreja está fazendo. Né? Vamos descer, vamos ir ao encontro, vamos nos contaminar, né, com a sujeira, né, para aí assim eles subirem. Não, né? Vai se corrompendo, vai se deteriorando, vai perdendo a sua essência, o seu centro, né? Tira-se a vontade de Deus do centro e se coloca a vontade própria. Né? É o que começou a dizer lá no primeiro trecho, é o sol perder, né, a sua essência, o seu propósito. A igreja precisa se manter naquilo que foi dado a ela desde o princípio. E assim a cada um. Né? E aí, quantos males, quantas desordens, quantos desajustes. É bem o que foi falado no grupo. Né? Não a assuntos humanos. Não à vontade humana. Não deis atenção à sua vontade humana. Não fique dialogando, né, com a sua vontade humana. Mas ascendemos, né? Ascendemos, fiquemos suspensos no divino querer e não descemos mais, a fim de que não percamos um ato que seja, um suspiro que seja da divina vontade, a fim de não regredir ao estado de antes, à condição de antes, enquanto não conhecíamos tais conhecimentos, tais verdades, né, a divina vontade, sabendo agora o como ela age, como quer que hajamos, permanecemos então nela, até um ponto a qual me incomoda, tem me incomodado no trabalho, que como um ato de simulação, eu ali para interagir com as pessoas, acabo, né, me envolvendo em conversas com eles, mas como é difícil, porque os assuntos são sempre conversas de duplo sentido, né, então busco, né, após ter entendido isso, evitar ficar na minha, né? Porque não tem jeito, é até isso que está dizendo. Não tem como eu descer, não tem como eu voltar. Não dá. Não dá, é outra cabeça, é outro pensamento, é outra coisa. E quando se fala, é como se o sol baixasse, né? O sol, se o sol saísse de seu lugar e se aproximasse da terra, queimaria a todos nós, fulminaria-nos. Assim
Assim é quando se fala de um grau, uma certa propriedade de coisas espirituais num ambiente onde ninguém quer saber, ninguém interessa e está, né, totalmente mergulhado nas densas trevas da vontade humana. É como jogar pérola aos porcos. Não se pode jogar pérolas aos porcos e nem tampouco se unir, né? Se assentar em meio, né, aos profanadores, como vai dizer a própria palavra. Né? Mas também nunca faltar com a caridade, com a compaixão, né? E o respeito à liberdade, né? O livre-arbítrio que Deus concedeu a todos. Mas uma vez que eu me dispus a viver tal propósito, devo nele permanecer, sem descer, sem baixar, sem regredir, né? Para agradar os outros, para estar enturmado com os outros, né? Jamais. Então esse trecho ainda vem, né? Dá um ênfase nisso, de modo a não ficar a criatura receosa, mas né, não, cuidemos em agradar, em satisfazer a Deus, em corresponder ao seu divino querer. O próprio trecho está dizendo, né? Eles é quem precisam subir, né? E enquanto não querem, seja então o sol, a luz divina para eles, a fim de que, conhecendo a verdade, se abram a tais, né? Formando o orvalho benéfico, né? A formar o orvalho benéfico. Né? Até voltar um instante aqui, que vai dizer, mas enquanto quer dar tudo, ciumenta se conserva os direitos de sua criação. Né? É do nosso interesse que conheçam tais verdades e a vivam, né? Que seja dado a eles tais conhecimentos, né? Em interação com essas verdades. Né? Ciumenta se conserva os direitos de sua criação, isto é, a vontade de seu Criador permanece nela, né? Como seu primeiro ato e princípio de sua criação. Né? Daqui eu não saio. E diz a todos, eu não posso descer de dentro do fiat divino. Eu não posso descer daqui. Não posso aqui satisfazer a sua vontade. Nem quero perder nem sequer uma gota dele. Perderia meus direitos, o que são, o que não quero fazer. Mas sim subam todos a uma, e uma será a vontade de todos. Né? Venha viver dessa forma. É até uma questão em que eu conversei com o pessoal outro dia, né? Cuja qual eles não concordam eu ser solteiro e não arrumar nada, né? Nenhum, como se diz, nenhum contatinho, né? Ficam indignados. Ao passo de que hoje está com um, hoje está com outro, amanhã está com outro e vou curtir a vida. Já tenho meus filhos criados, sou solteiro, né? Vamos aproveitar. Então, veja como é complicado o diálogo, porque não querem abrir mão. Né? Reconhecem que é pecado, mas não querem abrir mão. Vão, de certa forma, à igreja, mas não abrem mão desse gosto, desse prazer. Né? E ainda se revoltam comigo, né? Discordam totalmente de mim por eu viver o contrário, né, do que estão vivendo. Mas o que se dá? O conhecimento. Conhecimento, né, nos leva a renunciar, né, essa vida baixa, essa vida terrena, esses prazeres momentâneos, né, cuja qual estão com os dias contados, porque são contados nossos dias nesta terra, e ao acabar, acabou, né, acabou tudo. Que eu não quis, né, já em vida, preencher esses vazios do amor em minha alma. Eu não quis, eu quis viver o que o mundo tinha a me oferecer. É certo que, num último instante, há a possibilidade de abraçar, né, ser envolvido pela misericórdia de Deus, mas quanto trabalho, né, como vai dizer um trecho, quanto trabalho terás o purgatório, né,
a fazer nesta alma, de modo a preencher os vazios do amor com o amor a Deus, com esses conhecimentos, coisa que poderia já estar fazendo agora, em vida, e proporcionar a Deus, uma maior glória, uma maior satisfação, porque o trabalho que é feito na alma lá no purgatório é apenas a misericórdia de Deus. Não pode ali aumentar a glória de Deus. Mas enquanto eu aqui, em minha total liberdade, o escolho fazer assim, o escolho a renunciar a essas coisas do mundo para preencher esses vazios do amor, nada o purgatório terá a trabalhar em mim, porque eu já fiz, né, com a divina vontade, esse trabalho de preencher os vazios do amor em minha alma, vivendo no divino querer, vivendo a sua divina vontade com esta vontade única, o propósito ao qual foi criado. Então aqui, eu não posso descer de dentro do Filho Divino, nem quero perder, nem sequer uma gota dele. Perderia meus direitos, o que não quero fazer, mas sim subam todos e uma será a vontade de todos. Assim faremos vida comum, mas até que estejais no baixo da vontade humana, como sol, vos darei os efeitos da vontade divina, o orvalho benéfico, o conhecimento, a luz, a fim de que, se quiserem, e aceitando tais verdades, tais conhecimentos, poderão assim também, ao renunciar-se, como o próprio Jesus disse, a si mesmo, às suas vontades, tomem, tomem, tomem suas cruzes e o sigam. Renunciar às coisas da carne, às coisas do mundo, a vida temporária. Como sol vos darei os efeitos da vontade divina, mas sua vida será sempre minha, implorando e esperando por todos, na vontade de nosso Criador. É o que se diz, dos que roubam de Deus, que não vivem na divina vontade, recebem os benefícios do sol, seus benéficos efeitos, mas se usam dele ao seu bel prazer, para a sua própria satisfação, para se manterem na condição em que estão. E como diz, eu não abro mão. Eu vejo isso como uma graça, um dom de Deus. Sim, Deus o deu, mas para usar, da maneira correta, em direção a Ele, correspondendo, o amor dele. Tudo é graça, é dom e amor de Deus. Devemos nós, por nossa vez, receber e corresponder a esse amor dele, amando-o de volta. E o mínimo a se fazer é viver segundo a sua vontade, o seu querer. Nos estabelecemos ao propósito a qual fomos criados, a viver segundo a sua vontade e não a nossa. Por mais que aparentemente seja boa, e boa, intencionada, de boa intenção, e que boa intenção equivocada é essa, como aquela outra mulher, criadora de conteúdo adulto, que tem uma igreja, que é a pastora, tem uma igreja, e diz que Jesus a perdoa, de tudo que ela faz, que Jesus veio para os pecadores. Bom, então eu posso permanecer no pecado porque, então é densas trevas puras, e obstinação, e deturpando a palavra de Deus de modo a ficar, a adaptar a palavra de Deus à condição cômoda e pecaminosa que a criatura vive, enganando a si mesma. Até o que me vem da partilha de ontem, Jesus disse
O meu reino não é deste mundo. No tempo de Jesus quiseram a todo custo o fazer rei, terreno. Que ele iria acabar com as desigualdades terrenas. Mas ele não veio no meio de nós a ser um de nós e reinar na nossa baixeza aqui. Ele veio nos chamar a subir com ele, a ascender com ele. Então é preciso largar, desapegar da terra e tudo que nela se encontra, até da nossa própria vontade, para ascendermos a ele no seu divino querer. É bem claro, a palavra de Deus. Só se obstina mesmo a pessoa que definitivamente se é algo assim que difícil entender. A pessoa se tornar irredutível de tal maneira, obstinada de tal maneira, ponto de não querer, né? A adesão às palavras da serpente, né? Não servirei, não servirei. Então não, Deus não condena ninguém. Ele deixa todos livres, totalmente livres. Então a própria criatura que se esvai, né? Que se separa dele, que não o quer por perto. O que ela quer mesmo são os seus prazeres, a sua vontade. Mas Deus não cansa de chamar, né? E agora mais que nunca, uma vez que a humanidade toda tem conhecido, tocado com a mão o que é a vontade humana, os efeitos da vontade humana. Então, mais que nunca, a disposição de cada um está, às portas. A disposição para viver isso, para ascendermos a Ele, a reconhecer a Ele, a sua vontade. Então, quem vive em minha divina vontade é o verdadeiro sol, da qual aparentemente não se vê outra coisa que luz, e não se sente mais que calor. Mas dentro daquela luz e calor, quantos bens não há? Quantos efeitos? Dentro daquela luz e calor está encerrada a vida e os bens da terra. Dentro daquela luz e calor está encerrada a vida e os bens da terra. Não materiais, não terrenos, mas o propósito da qual fomos criados. Os verdadeiros bens, os verdadeiros tesouros, a verdadeira vida. Assim, quem vive em meu fit divino, aparentemente se vê criatura, mas dentro há uma vontade divina, que sustenta tudo, céu e terra, e que não quer ter ociosa aquela que possui tanto bem. É outro Jesus na terra, é um Deus na terra, é Deus vivendo na criatura, é o próprio Deus. Todo o tesouro, toda a riqueza, todo bem, que pode encerrar na terra. É a verdadeira imagem e semelhança de Deus. E como custa a criatura deixar os presentes, os benéficos efeitos desta vida terrena, cuja qual tão deturpados, que nos leva assim a perder a nossa imagem e semelhança para com Ele. Como custa ela desapegar disso para nos apegarmos ao próprio Criador, deixar o presente
que Deus nos deu para ir se entreter com o doador, com o Criador, com aquele que nos deu o presente, né? Correspondendo ao seu amor. Né? De uma criança, a gente entende. Né? As crianças hoje, elas ganham o presente quando é muito novinha, ela deixa o presente de lado e vai brincar com a caixa. Né? Criança não entende. Agora, o adulto ter essa atitude é inadmissível. Né? É uma desonra. Eu deixar o Criador para ir me entreter com o presente. Né? De certa forma, foi o que Adão fez e assim toda a humanidade tem feito. Né? Quase toda agora com esse conhecimento, retornando, né? O conhecimento e assim retornando ao propósito, né? À ordem a qual fomos criados. A deixar um tanto de lado o presente e nos ocupar daquele, né, que nos deu o presente, né? Aquele a quem nos criou, né? A sermos para ele e não mais para a criatura. Corresponder a ele, a ser-se só com ele, de modo a chamar também os outros. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.